retornando então ao programa Café com Poesia, essa conversa aqui descontraída com o poeta e escritor Ronaldo Carlos. E a gente falando sobre o Graciliano, né? Sobre Drummond, Manuel Bandeira e tal. E me veio também uma lembrança de um poeta que é de... eu não sei a região, eu não sei se ele é de Anadia. O Emanuel Faia é de lá? Não, o Manuel Faia não. Ele morou muito tempo lá e boa parte da família dele também é de lá. Mas ele parece que, se eu não me engano, é de Viçosa. De Viçosa. Se não me engano, ele é de Viçosa. É que ele fez um poema para a sua terra que eu acho... a sua terra de adoção, né? Porque você é natural de Maceió. Mas oficialmente eu sou anadiense, né? No meu registro de nascimento tá Anadia. Eu tenho muito orgulho de ser anadiense. Eu não, tenho grandes amigos lá em Anadia. Um deles é o Magela, que é escritor. O Sabino Fidelis é um amigo meu também. Todos são contemporâneos meu. Seu, né? Eu acho que é possível que seja 1 ou 2 anos mais novo do que eu. Ambos. Mas convivi com todos lá, Anadia. E aí eu gosto muito da poesia do Fai, essa 2 de fevereiro. 2 de fevereiro realmente é um sucesso até hoje em Anadia, né? Costumeiramente ele vai a Anadia, né? E sempre quando há algum evento, ele sempre aproveita, né? E também é requisitado para interpretar, se for o caso, a própria poesia, que ele até faz muito bem, né? Ele já tem todo um traquejo nessa área. Daqui a gente manda um abraço para o nosso querido amigo Emanuel Fai, um abração, e até ver, outro dia eu estava assistindo um programa aqui da TV Assembleia e da Cláudia Bulhões, e ele estava dando entrevista, eu vou até convidá-lo para ele vir aqui. Bom, agora, outra coisa, você faz parte de um grupo que estuda e discute a literatura, que lá está presente também o meu amigo Rosalvo Acioli Júnior, que é um grande poeta. É verdade, o Rosalvo, né, ele sempre faz por onde convidar, né, as pessoas que gostam de escrever, e não apenas que gostam de escrever, mas que gostam de ler também, para um encontro que ele tem feito semanalmente, né, aos sábados, na casa dele, né? Ele faz um convite e sempre comparece. Eu tenho ido, fui a várias já, e pretendo continuar indo. Então lá se discute, né? As obras que as pessoas gostam de ler, né? Alguém pode levar algum texto próprio ou de terceiro, né? E se comenta. Alguém que está construindo também um texto, né? Quiser dividir e ouvir alguma opinião, também faz isso. E se faz comentários gerais, né? Sobre as obras de diversos autores. É um encontro bem interessante, né? Este livro aqui, A História como Ficção. Este livro aqui. Esse aqui, você publicou, qual foi o ano? Foi em 1999 a publicação. Esse daí já foi, né? Um pouco diferente a publicação, porque eu fiz uma parceria com a HD Editora. Então ela entrou com a metade e eu também entrei com a metade, né? E, como eu disse, eu comecei com a poesia, mas depois, pela dificuldade que é a própria poesia, né? De chegar até o consumidor, o leitor, eu acreditei que a prosa talvez tivesse uma penetração ainda maior, né? Uma receptividade maior, uma facilidade maior. Então eu tentei ir para essa área da prosa. E aí me ocorreu fazer esse livro, que demandou bastante estudo esse livro, porque eu tive que ler várias obras, porque ele pega várias histórias, né, de conhecimento geral e dá a ela uma nova roupagem, como se fosse uma transformação. E a primeira visão que eu tive dele foi a história de Sara e Abraão. Porque era uma coisa que me impressionava muito e me impressiona até hoje, a história de Sara e Abraão. Porque Abraão tem um sonho, né, que deveria sacrificar o seu filho, e ele, de certa forma, praticamente chega às vias de fato, né, mas há uma intervenção divina e aparece um cordeiro e ele substitui, né, o sacrifício do filho pelo cordeiro. Mas eu fiquei pensando, e se Abraão tivesse ido, né, até o final? O que Sara, que não tinha participado, de certa forma, desse sonho, como ela se comportaria, como ela veria, ela aceitaria com tranquilidade isso? Então, a primeira ideia e foi, de certa forma, talvez o primeiro conto, não tenho certeza, mas me parece que foi o primeiro conto que eu escrevi,
desse livro era como Sara se comportaria, né? E então eu faço, de certa forma, Abraão chegar até o final, né? E ele volta. E quando ele volta, a recepção de Sara não é aquela que ele esperava. Apesar de todo o respeito, né, que a mulher tinha e o temor que tinha naquela época, né, pelo homem que tinha, de certa forma, poder de vida e morte sobre todo mundo. Mas, felizmente, a história verdadeira não foi assim, né? Essa daí é uma alternativa que, felizmente, é só literária. Por isso, né, esse livro se chama A História como Ficção. Porque ele pega a própria história, dá uma nova roupagem e transforma essa história em ficção. Porque, na verdade, é um ensinamento que eu acho extraordinário, essa passagem de Abraão com o filho, né? Porque foi a forma que se encontrou de dar um basta no sacrifício de humanos, né? Havia muito sacrifício humano ao Deus naquela época e Abraão encontrou essa forma magnífica de se civilizando aos poucos, né, a humanidade. Ele disse, não vamos sacrificar mais pessoas, vamos sacrificar apenas animais. E depois vem Cristo e aí faz uma transformação ainda maior, porque nem mesmo animais deveria mais sacrificar em nome de qualquer Deus. E transforma, né, na Santa Ceia, o pão e o vinho e etc. Que é tão bem celebrado aqui no Ocidente. É uma maravilha, né? Então, além dessas histórias bíblicas, tem outras histórias também, né? Vai pela Grécia, vai pelo Brasil. Então, eu peguei várias histórias e foi um livro que demorou aí, eu acho que pesquisa e escrita, pelo menos uns 3 anos para ser concluído. Uhum. E como é que ele foi recebido? Bem? Olha, teve alguma receptividade, não é? Mas sempre a vida de um escritor, digamos assim, por conta independente, que é o chamado escritor independente, que é aquele que sempre tem que, de certa forma, chegar por conta própria até o leitor, há sempre uma dificuldade nesse relacionamento, e dependendo também do próprio perfil do escritor, né? Porque tem escritores que chegam com mais facilidade, né? Tem uma facilidade maior, mas outros nem tanto. Eu realmente eu fiquei um tanto quanto traumatizado por essa, eu quero ser o escritor, mas eu não quero ser o vendedor de poesia, nem quero ser o vendedor da minha própria prosa. Então, por isso que, de certa forma, eu parei também, além da dificuldade própria de você escrever e chegar com a página em branco, vencer a dificuldade de colocar o texto lá e fazer ele surgir na página em branco, tem também essa dificuldade de chegar até o leitor, e eu prefiro, né? Então, os meus próximos, se for com a publicação de alguma editora, de uma outra forma que não tem que ser, eu mesmo tenho que bancar a publicação e eu mesmo tenho que chegar para fazer a venda. Uhum. É isso que eu espero. Uhum. É o movimento, essa reunião que vocês realizam lá na casa do Rosalvo, isso é periódico, é? É periódico, é periódico. Normalmente uma vez por mês, sempre ele marca um dia, um sábado dentro do mês e convida para, né, que a gente compareça até lá para esse congraçamento, digamos assim. Você foi contemporâneo também do Jurandir Mamede, poeta? Olha, o Jurandir Mamede, curiosamente, só vim conhecê-lo nessas reuniões na casa do Rosalvo. Apesar de depois eu me situar e ver que eu era contemporâneo dele, mas eu só vim conhecê-lo realmente. A gente não teve, nesse caso, né, esses encontros naquela época, né, apesar de termos sido realmente contemporâneos. Você estava falando, eu vou me reportar um pouco atrás, que essa ida sua para São Paulo é bastante emblemática. Porque o Jurandir Mamede, ele tinha essa facilidade que eu soube, né? Ele, de certa forma, chegou até a viver um período só da venda dos livros que ele produzia. Exatamente, é por isso que eu perguntei, porque ele fez isso por muito e muito tempo, o Jurandir Mamede. Uhum. E saudosa memória, nosso querido amigo. Ele foi recentemente. E aí, eu estava falando, me reportando a São Paulo, quanto tempo você passou lá? Eu passei mais ou menos um mês, né? Fiquei na casa de um colega e aí tentei ver, né, por vários caminhos, né? Tanto fazer a venda direta, né, que eu tentei, como chegar também a livrarias e tal. Mas essa experiência, toda experiência sempre é válida, porque é um aprendizado de vida, né? Mas se eu tivesse que repetir, eu realmente não foi algo que eu tenha considerado agradável, não. Não a experiência de escrever, eu repito, mas a experiência de ter sido vendedor, né, da própria obra que eu escrevo. Essa experiência, para mim, ela realmente não foi. E esse último livro que eu pretendia. Esse que você escreveu agora, que está pronto, né, para publicação.
Aí por isso que eu realmente, por maior dificuldade que eu tenha para chegar até uma editora, eu vou continuar insistindo, né, nesses termos, porque eu não pretendo publicar por minha própria conta, utilizando o mesmo método que eu utilizei para escrever o primeiro livro de poesia e depois o livro de contos. Por causa dessa dificuldade, porque depois não é a questão só de chegar e publicar, é a questão de como vender. Apesar de que, né, da minha época para cá, muita coisa mudou, né? Hoje se publica com certa facilidade na mídia, né, eletrônica, e aí faz o próprio livro digital, você coloca, então há uma dinâmica um pouco diferente. Mas é para quem também conhece bastante essa dinâmica, que eu não me familiarizei ainda com ela o suficiente. Eu ainda estou muito ligado ao livro impresso, né? Estou muito ligado ao livro impresso. Eu vou pedir para você, se você lê um poema seu aqui no programa, é possível? É possível, sim. Vamos lá, eu fiz uma seleção aqui dos vários que tem. É porque esse poema ele tem um certo ritmo, ele está metrificado, né? É redondilha maior. A redondilha maior é aquela que tem sete versos. Aí ele diz assim: é caminho do amanhã. Dezembro, mais um fim de ano, e ainda existimos. Apesar do medo, e ainda existimos. Mesmo preocupados, e ainda existimos. Mesmo indiferentes, e ainda existimos. E ainda existimos porque o sol nasce, a lua aparece, a árvore cresce, a plantio imece, por culpa da prece. Sem culpa da prece, o plantio fenece. Pelo que a prece, pelo que é retarde, tudo que anoitece, tudo que amanhece e desaparece, e ainda existimos. E ainda existimos se nos estremece a febre e a fome de antes de ontem e depois de hoje. Pelo que ouvimos, pelo que olhamos, pelo que sentimos, pelo que buscamos, pelo que falamos, pelo que clamamos, mesmo no silêncio do que ocultamos, e ainda existimos. E ainda existimos no seio dos mansos, e nos exaltados ainda existimos. Pela harmonia dos nossos contrários, pela fantasia do que é procurado, pela frustração do que foi negado, pela nostalgia e pelo instinto, e além da razão, e ainda existimos. E ainda existimos no nosso trabalho, nos bares, nas ruas e dentro de casa e dentro do lixo, e no sacrifício, no benefício do que produzimos, do que dispensamos, e ainda existimos. E ainda existimos mesmo na denúncia, mesmo na vergonha, mesmo no ridículo. E mesmo na dúvida do que semeamos, ainda existimos. E ainda existimos nosso pensamento e nossa leitura, e nosso descanso e o divertimento e a nossa fissura pelo outro sexo, se ainda existimos. E ainda existimos proposta de paz, prenúncio de guerra, pela ação do ódio, reação do amor, antes do futuro onde está o medo de que nos destruam, depois do ataque, depois da defesa. E ainda existimos, antes do amanhã e ainda existimos, de dia e de noite e ainda existimos, pela nossa vida e ainda existimos, apesar da morte e ainda existimos, apesar do espanto e ainda existimos, além da surpresa e ainda existimos. E antes que aconteça, ainda existimos. Muito bem, bonito poema, hein? Muito bonito a poesia. Pois é, nessa época, né, de tantas incertezas com Trump e companhia aí dominando o mundo. Ainda existimos. Ainda existimos. E certamente ainda existiremos por muito tempo. Muito bem. Se você puder responder de uma forma bem lacônica, porque o nosso tempo, essa conversa agradabilíssima com você, o tempo foi-se embora rapidamente. O que é poesia para você? Olha, a poesia tem uma definição do Ezra Pound que eu gosto muito, que ela significa muito para mim, porque as definições, se você me permitir só um pouquinho, elas, ainda que elas não sejam completas, elas servem muito para o aprendizado daquele que lê. Que ela diz assim: a poesia é a condensação de um mínimo no muito. Eu realmente não me lembrei exatamente como é que ele diz, mas é mais ou menos por aí. Ficamos com o pensamento e o conceito e a definição de poesia do Ezra Pound, e te agradecendo bastante pela presença, e outras vezes vai voltar aqui desta feita, já falando do seu novo livro que você vai lançar. Muito bem, então, né? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo Café com Poesia.